Glória a Deus. Quantos de vocês trouxeram a sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Abra ela em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Nós vamos tratar de um assunto aqui muito sério, importante e relevante para toda a nossa trajetória daqui para frente. Toda a nossa trajetória. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Eu até digo, como eu falo, se sentir sono, levanta, fica de pé, mas não deixa nada você perder essa mensagem. Amém, irmãos? Nada, absolutamente nada. Levanta, fica de pé, daqui a pouco vão dar um cutucão aqui. Você vê eu dormindo, irmão? Você está autorizada daquele empurrão santo, sabe? Aquele sacode, né? Porque se vai que eu caio aqui no banco, quebra o pescoço. Não foi assim que o Eutico dormiu? Ele dormiu numa mensagem, caiu e quebrou o quê? O pescoço. Alguém já viu isso na Bíblia ou não? E aí tinha um apóstolo que teve que ressuscitar o homem no meio do culto. Então imagina, 1 Samuel capítulo 8. O tema da nossa mensagem é cuidado, cuidado com o ambiente que você está criando. Cuidado com o ambiente que você está o quê? Criando. Essa autorresponsabilidade, ela precisa existir em nós. Cuidado com o ambiente que você está criando. Nós vamos falar do profeta Samuel e da sua família. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo filho, Abiás. E foram juízes em Berseba. Porém, preste atenção, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes inclinaram-se o que, igreja? A avareza. Tomaram presentes, tem tradução que diz, tomaram suborno. E perverteram o juízo. Amém, igreja? A gente está olhando aqui para dentro de uma casa, para dentro de uma família e para dentro de uma criação. A casa de um sacerdote, a casa de um cristão, a casa de um homem de Deus. E o que se espera desta casa é uma reprodução daquilo que nós somos em Cristo, daquilo que nós somos em Deus. E de repente a Bíblia está dizendo assim, que os filhos do profeta Samuel foram constituídos, levantados para ser juízes, e olha a qualidade e o caráter deles. A Bíblia diz que eles eram avarentos, cobiçavam dinheiro. Ao invés de fazer um juízo certo, qualquer pessoa poderia comprá-los. Eles estavam completamente corrompidos. E a pergunta é essa: o que aconteceu dentro dessa casa? O que aconteceu? Por que esses filhos não seguiram os passos de quem? Por quê? O que faltou nesse caminho? O que impediu? Por que os filhos não conseguem seguir os passos de quem? Dos pais. O que deu errado? Porque vamos pensar, a Bíblia está dizendo que eles se tornaram juízes. Eram para eles se tornarem profetas. Profetas, não juízes. Por que os filhos de Samuel não se transformam em profeta, mas se transformam em juiz? E sendo juiz, a Bíblia está dizendo aqui com toda a clareza, não é o melhor juiz. Está dizendo, olha como eles são. Olha o jeito que ele age, olha o que eles fazem. O que faltou nesse trajeto? O que houve? É uma pergunta a se fazer. Porque todos nós esperamos que as pessoas de Deus formem pessoas de... Não é o que nós esperamos? Não é o que nós acreditamos? Não é o que nós oramos, igreja?
É o que nós oramos. Esperamos que as pessoas se tornem também pessoas de Deus. E parece que no meio do caminho alguma coisa falhou. Alguma coisa não deu certo. E essa foi a minha pergunta. Só que o texto não revela. O texto não dá detalhes de como era a casa de Samuel para a gente fazer uma análise. Para a gente pegar aqui, olha, a casa dele era assim, diferente da casa de Eli. Se você pega o profeta anterior, a casa de Eli, tem várias coisas que acontecem, e aí a gente fala, então é por isso. Então faltou isso aqui. Mas na casa de Samuel, o que fala é só isso, mais nada. E eu fiquei pensando muito, o que aconteceu? O que houve para esta casa se deformar? O que houve nesse lar para esses filhos não se tornarem profetas, apenas juízes? E aqui já vem algumas coisas importantes que eu quero tratar com você. Na casa de Samuel, não faltou informação. Porque a primeira coisa que eles aprendem é sobre a lei. A cultura judaica faz questão que todos aprendam o quê? A lei. Eles aprenderam a lei, desde os 6 anos eles começam a aprender a lei, a Torá, os 5 primeiros livros, eles aprendem, decora, decora. Chega uma certa idade, aos 12 anos, eles vão para uma escola chamada Talmud, que agora eles vão aprender os outros livros, Isaías, Jeremias, Ageu, eles vão aprender os outros livros. Então veja, eles passam por um período longo aprendendo a palavra de quem? Era para dar bom. E deu errado. Então perceba uma coisa que eu vou te falar aqui. Eu gostaria que você anotasse isso. Na casa de Samuel, não faltou informação. Na casa de Samuel não faltou o que, igreja? Informação, mas faltou formação. Na casa de Samuel não faltou o que, igreja? Informação. Mas falta o que? Formação. E isso começa a ficar claro para nós que parece que nessa casa não tem uma formação espiritual clara. Clara. Formação espiritual. Se eu perguntasse para você aqui hoje, você se considera uma pessoa formada espiritualmente? Quais são as características de uma pessoa que é formada espiritualmente? Porque aqui começa a implicação. Porque nós podemos nos tornar crente que só leva informação e que sabemos. Sabemos quem é Deus, a obra redentora de Jesus Cristo, sabemos que Ele morreu na cruz do Calvário, sabemos isso, sabemos aquilo, sabemos que precisamos orar, sabemos que precisamos jejuar, sabemos e... Mas o que nós estamos fazendo com toda essa informação? Porque parece que na casa de Samuel a informação, os jovens são bombardeados por muita informação e mais informação. E será que nós não estamos nos tornando também pessoas que só levam informação, mas não formação? Porque isso aqui começa a complicar. Uma casa que só tem informação, não tem formação, não gera réplicas, não gera discípulos, não gerou profeta. O resultado lá era para terminar assim, olha, discipulou, ensinou igual a profeta, mas é igual a juízes. Espera aí, deu errado. Por que essa equação sai diferente? Por causa que falta a formação. E essa é uma questão que nós vamos tratar aqui hoje. Se nós de fato somos formados espiritualmente. Se a nossa casa está sendo formada espiritualmente, porque, irmãos, para tudo hoje precisa de uma formação, mesmo que até empírica. O que é uma formação empírica? Vem cá, Carlos, fica aqui. Aí o Carlos vem e aprende junto comigo. É uma formação empírica. Ele não fez um curso, mas eu coloquei ele junto comigo e ele começou a aprender tudo o que eu faço.
Então, o que está acontecendo dentro desta casa? A falta de uma formação espiritual. E a falta de formação espiritual, irmãos, não gera discípulos. A falta de formação espiritual não torna pessoas capazes de vencer as obras deste mundo. Porque os filhos de Samuel sofrem com as obras desse mundo. Eles começam a cobiçar, eles começam a ter uma grande avareza, começam a fazer o juízo errado. Está na posição de juiz, mas não sendo juiz de nada. Há uma perversão de valores. A falta de formação espiritual é impossível permanecer até o fim. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, muitos vão se esfriar, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Amém, igreja? Então, para chegar até o fim, precisa de uma formação espiritual? Sim. Não tem jeito. Você consegue dizer para o irmão que está do seu lado assim, se você quer chegar até o fim, precisa de uma formação espiritual. Está dando para você entender como implica algumas coisas? E eu imagino agora que na sua cabeça você está pensando assim, por que algumas coisas eu vejo que parece que há uma lacuna? Eu fico me perguntando, a Deus, por que isso, por que aquilo? Tem coisas que eu não consigo compreender, pastor, por que a minha vida está assim? Por que está dessa forma? Porque está faltando a formação. Deus nunca escondeu nada de mim nem de você, amém, irmãos? Mas Ele entrega na medida, a cada fase da minha vida, que vai havendo a formação o quê? Espiritual. Aí eu fiquei pensando, o que é essa formação? Como é que a gente pode analisar isso em nós? Dizer assim, o Sérgio é formado espiritualmente. A gente olhar para alguém, começar a identificar. A gente olhar para nós mesmos e assim, peraí. Eu não formei espiritualmente ainda. E se eu não me formei espiritualmente, eu não vou conseguir permanecer até o fim. A gente pode se tornar um desigrejado daqui para frente. Ou se tornar aquela pessoa que não tem raiz em lugar nenhum. Uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está aqui, uma hora está lá. E existe isso hoje. Existe gente que percorre a igreja, vai em uma, vai em outra, mas não tem raiz no lugar. Então, se não tem raiz, também não tem formação. Porque a formação é permanecer. Amém, igreja? Para aqueles que permanecem. E aí eu quero chamar alguns pontos. Eu volto alguns capítulos atrás, de 1 Samuel, capítulo 8, e começo a estudar a vida de Samuel. Porque Samuel se formou. Samuel se torna um profeta. Ele se torna um profeta. Deus fala com ele. E aí eu começo a olhar para a vida dele. Vamos analisar a vida de Samuel? Então eu te convido agora a ver o modelo de uma formação espiritual. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. 1 Samuel, capítulo 2. Em 1 Samuel, capítulo 2, começa a falar da casa de Eli. Está falando da casa de Eli, está falando dos filhos de Eli, que eram filhos de Belial, olha, homens corruptos, desonestos. Está falando dos filhos de Eli, o que acontecia dentro do templo, a forma de como os filhos de Eli faziam as coisas erradas, e Eli não fazia nada, a imoralidade sexual dos filhos de Eli, e de repente a Bíblia faz questão de chamar a atenção para Samuel. No versículo 26. Olha no versículo 26. Diz assim, o jovem Samuel ia crescendo. Fazia o que era agradável. Fazia o que era. Essa tradução que eu estou aqui fala que o menino Samuel crescia, continuava crescendo, ele era estimado pelo Senhor e pelo povo. Ele era estimado. Então, olhe para mim e preste atenção. A primeira coisa de um desenvolvimento espiritual começa por esse princípio. A Bíblia está dizendo assim, olha o ambiente que Samuel está. Numa casa que há corrupção,
numa casa que é engano, numa autoridade espiritual que não faz nada em vendo os filhos fazendo errado, povo reclamando dos filhos de Eli, e está ali o jovem Samuel analisando tudo. Tudo também para se corromper. Mas o texto faz questão de dizer que ele estava crescendo, continuava crescendo mais e mais na comunhão com Deus e na comunhão com quem? Com os homens. Então, a primeira coisa de uma formação espiritual é a sua comunhão, é a sua busca. Não tem como uma mudança espiritual ou uma evolução espiritual sem busca, sem comunhão. E aí eu vou dizer para você mais uma coisa para você também analisar dentro dessa comunhão. Porque veja, o texto está dizendo assim que ele era estimado. Essa palavra estimado significa que as pessoas estavam observando o que ele estava fazendo. Deus olhava assim, sabe aquela coisa quando você, eu não sei se já aconteceu isso com você, quando você vê um jovem dentro da igreja, bem jovenzinho, mas está ali já aqui assim, ó. Está na hora do culto, ele está aqui orando. Está buscando a Deus, está falando com Deus. E aí você olha do lado assim, você fala assim, sabe quando você fala aquela assim? Vai dar bom isso aí. Isso aí vai dar bom. Mas tem um jovem do lado que assim, isso aí vai dar ruim, isso aí. Já viu? Que a gente olha para aquele jovenzinho e você já fala, era assim. Esse estimado é que o olhar de Deus, o olhar das pessoas já via e fala assim, olha, esse menino, se continuar nesses passos, se continuar fazendo o que está fazendo, termo popular, vai dar bom. Vai dar certo. Olha o fervor dele. Olha como ele busca. E a maior prova da nossa espiritualidade, irmãos, a maior prova que somos realmente espiritual é a nossa comunhão com as pessoas. Porque é o que o texto está dizendo. Não é só dizer, eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, pastor, mas a comunhão. Essa palavra koinomia, que significa comunhão, essa comunhão não é só com a pessoa de Deus, de Jesus, mas é também com quem? Com os homens. E a maior prova clara é quando o apóstolo João escreve em uma das suas epístolas, que ele diz assim, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, se dissermos que temos comunhão, se dissermos que temos, quem está dizendo? É você. Você diz que tem comunhão. Está dizendo ou não está? Eu tenho comunhão, pastor, eu tenho comunhão. Tá bom, você está dizendo? Então, se você está dizendo que tem comunhão e anda em trevas, ele está dizendo assim, você está mentindo e não praticando a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com quem? Então a maior prova de que uma espiritualidade crescente não é só o fato de quanto eu oro, mas é também na minha relação com quem? Com pessoas. Provoca o irmão, hoje é um culto meio provocativo. Fala assim para ele, a sua comunhão com pessoas, como está? Pergunta para ele como é que está a sua comunhão com... Porque isso faz parte da sua formação espiritual. Comunhão com... Eu não acredito no evangelho que não causa comunhão com... Eu não acredito. Nem a sua família acredita. Nem a sua família acredita. Minha mãe ora, mas não tem comunhão aqui dentro dessa casa. Não, para você entender que como a gente pode estar querendo formar uma espiritualidade que não vai se sustentar, porque nós acreditamos que é só falar com Deus. Não, mas esse falar com Deus fluiu no quê? Então o apóstolo está dizendo assim, examina isso. Se você diz que está na luz, quem está na luz tem comunhão uns com quem? Então isso é uma análise. Se tem formação espiritual, também tem comunhão com pessoas. Segunda coisa que Samuel começa a nos ensinar. Bom, ele estava orando, buscando sempre a quem? As pessoas começaram a ficar admiradas com isso, a forma de como ele estava ali, olhava para ele, falava, olha, esse menino vai chegar longe, esse menino tem cara, olha, esse menino vai. Aí vem a segunda parte, 1 Samuel capítulo 3, o texto fala assim agora, o texto fala assim, 1 Samuel 3:1, mais uma vez, do nada, fala de Samuel. O jovem Samuel
ia crescendo. Opa, muda lá. 3. O jovem Samuel servia quem? Servia quem? O Senhor perante quem? Eli. Olhe para mim agora, irmãos. Servir. Uma das formações que nós precisamos entender que na nossa caminhada, nesse caminho, é o servir. Não existe formação espiritual aonde não desemboca em servir. Servir. Se eu perguntasse para você hoje, quem você serve? Não, eu sirvo a Deus, pastor. Está vendo como você está entendendo errado o que é o evangelho? Não, pastor, eu sirvo a Deus. Você está entendendo ainda errado. A cultura do reino não é essa. Cultura do reino. Lembra da mensagem? Reino de Deus e a cultura do... Qual é a cultura do reino? A cultura do reino está em Marcos capítulo 10. Jesus diz assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de quem? De muitos. Então a Bíblia começa a dizer para nós que o jovem Samuel, há uma formação espiritual, ele começa a servir. Ele está ali dentro do templo, ele está servindo as pessoas, porque naquela época, irmãos, entenda bem, vir ao templo era vir para sacrificar, trazer um sacrifício, uma oferta de louvor, pedir perdão pelos seus pecados, purificação, oferta de paz. Então tinha vários e vários rituais dentro do templo. Então imagina, ele estava aqui limpando, ajudando o outro ali, jogando a cinza para fora, já corria aqui, corria de lá. E a Bíblia fala que a chama no altar ainda tinha que se manter acesa, um fogo ficava aceso no altar. Então imagina, está acabando a lenha, meu Deus do céu, deixa ela pegar a lenha. Voltava para cá, voltava para lá, servia as pessoas e servia também a Eli. Servir. Eu estava falando com a minha esposa, isso aconteceu acho que uns 18 anos atrás. Nessa época eu estava lá no Paraná. E eu conheci um pastor lá. E naquela época, nossa igreja estava começando, a gente até estava indo para plantar muitas igrejas para o interior do Paraná. E aí foi interessante que eu conheci um pastor lá, não vou falar o nome dele aqui, mas ele estava um sucesso a igreja dele. Gente para todo lado, falando, meu Deus do céu. E aí a pergunta que nós, pragmáticos, né, que a gente quer dar o Ctrl+C, Ctrl+V, vamos aprender com ele para a gente fazer e... Aí não funciona, né? E a primeira pergunta foi, quantos obreiros você tem? Aí ele falou, 620 obreiros. Eu falei, não. É como? 620 obreiros? Não. Estou falando 18 anos atrás, irmão. 18 anos atrás. Não, eu falei, não. Aí sabe o que ele falou? É que na minha igreja, todo mundo serve. Na minha igreja, todo mundo, os membros entendeu que eles precisam servir. Servir a sua igreja, servir a sua comunidade. Igreja que não serve, não serve. Igreja que não salga, qual é a diferença? Se a gente saísse daqui hoje, qual a falta que a gente faria para esse bairro? Qual é a falta que a gente faria para esse bairro? Esse bairro ia dizer para nós assim, nossa, a igreja saiu dali, meu Deus, só tem que voltar. Não. Tinha uma igreja aqui? Acho que tinha. Será mesmo? Acho que é um pouco tinha. Eu vi, tá meio fechado aí, é um galpão aí. Está dando para você entender, irmãos, a seriedade disso? Servir. Porque, irmãos, servir ao Senhor, a própria Bíblia diz isso. Jesus, quando dá a maior parábola dele, que é do juízo final, a parábola do juízo final em Mateus capítulo 25, a Bíblia diz assim, em verdade vos digo, quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então a Bíblia fala para a gente servir o irmão.
Servir o irmão, servir pessoas. Algumas pessoas aqui nessa igreja já, pessoalmente, eu já falei com algumas. Falei assim para os irmãos, alguns irmãos aqui da nossa igreja. Eu falei, ó, irmão, vai orando, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer uma ação social. A senhora é enfermeira, então a senhora vai ajudar. Ó, você faz isso? Ah, você é professora? Sou. Então você vai ajudar nisso aqui. Porque não existe uma igreja que não serve. Que espiritualidade que é nossa que não serve a? E se a gente não serve ninguém, então a gente está servindo um evangelho que serve a nós. Então nós estamos contrários à Bíblia Sagrada. Nós não estamos a favor daquilo que as Escrituras dizem. Jesus está falando, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu estou fazendo alguma coisa por alguém. Eu estou dando a minha vida por alguém. Eu estou em resgate por alguém. E é isso que o jovem Samuel está nos ensinando. Que formação espiritual passa pelo processo de servir. O apóstolo Paulo fala para a igreja da Galácia, no capítulo 5, versículo 13, a parte B do versículo, ele diz assim, ó, mas servir uns aos outros pelo o amor. Servir uns aos outros pelo o amor. É o amor. Eu posso fazer alguma coisa pela minha igreja, por esse bairro, por essa comunidade. Eu quero começar a servir. Eu quero começar a ser útil. Isso faz parte da formação espiritual. A formação espiritual, ela me leva para esse caminho de servir ao Senhor. Então, quando eu falo que eu estou servindo ao Senhor, eu estou servindo alguém. É isso que Jesus disse. Se fizer para algum desses pequeninos, está fazendo para quem? E aí a gente olha para nós e fala, peraí, eu não fiz nada para ninguém. Eu estou vivendo um evangelho que eu não faço nada para ninguém. A minha formação intelectual, a minha sabedoria, tudo que eu tenho não serve ao Senhor, serve a mim mesmo. A minha sabedoria, o meu intelecto, o meu dinheiro, o meu carro, serve só para mim, não serve para ninguém. Então a gente passa a viver uma cultura do evangelho que não é bíblica, que só satisfaz apenas nós mesmos. E tá bom. E a gente acredita que lá no final a gente vai conseguir chegar até o fim, e não chega. E aí eu te chamo a atenção por uma outra coisa. Porque a Bíblia fala no Salmo 100, versículo 2, servir ao Senhor com alegria. E servir ao Senhor muitas vezes não é fácil, porque nós vamos ter que parar de servir coisas que nós estamos servindo. Lembra que Jesus disse? Jesus disse assim, olha, não dá para servir a dois, não dá. Se nós não estamos conseguindo servir a Deus, nós estamos servindo a outras coisas. A outras coisas que ganhou lugar no nosso coração. Jesus disse, olha, o dinheiro pode ganhar lugar? Pode, porque eu não tenho tempo, porque agora eu estou trabalhando, porque agora eu preciso ganhar dinheiro, porque agora eu preciso pagar meu boleto, porque agora isso, porque agora aquilo, porque agora aquilo. Vou falar uma coisa para você, irmãos. Você não entendeu ainda o que é evangelho. Aonde você está, se você servir ao Senhor lá onde você está, Deus vai te honrar. Deus vai multiplicar. Deus vai abrir porta. Deus não vai deixar faltar. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Você pode servir. E o servir não é isso aqui não, irmãos. Ó, não é aqui dentro não, dessas quatro paredes, não, é fora. Está na hora de você começar a servir o Senhor no seu trabalho. Que no seu trabalho você possa ser um missionário. O seu trabalho possa ser missão. Não é um lugar só onde que eu vou para ganhar dinheiro. Mas é o lugar da minha missão. É o lugar que eu decidi servir a quem? Ao Senhor. Imagina se cada pessoa aqui no seu trabalho estivesse servindo ao Senhor. Como nós estaremos hoje? Se nós estivéssemos servindo ao Senhor no nosso bairro, como nossa igreja estaria hoje? Então esse ponto eu quero que você comece a pensar sobre a sua espiritualidade. Se a sua espiritualidade não está te levando a servir, reveja ela. Reveja ela. Terceiro ponto sobre a vida de Samuel. Terceira análise. 1 Samuel, capítulo 3. Eu não sei se você reparou que o versículo do capítulo 3 começa dizendo assim, que ele servia o Senhor e que naquela época, não estava havendo revelação, Deus não falava mais, porque Deus tentou inúmeras vezes falar
com Eli, Eli não deu ouvido, Eli não deu ouvido. Então, naquela época, o Senhor não estava falando. Então, imagina um profeta que estava ali, mas não estava ouvindo mais nada de quem? E é a parte mais dolorida da vida cristã. É quando você fala, 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 mas não tem resposta. Isso gera um incômodo tão grande espiritual. Deus fala, fala, você fala, 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 só você fala. É só você aqui? E aí agora, o texto está dizendo assim, que ele não conhecia o Senhor. Ó, olha só, irmãos, que coisa, apesar dele estar orando, tendo comunhão com os irmãos, servindo ao Senhor, mas se você acompanhar a leitura, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer assim, ó, que ele não conhecia ele não tinha chegado nesse estágio. E aí, uma bela noite, uma voz dentro do quarto dele, Samuel, Samuel. Acordou, né? Samuel. Imagina, dentro do quarto. Ele fica doido. Aí ele vai até o profeta, fala, profeta, o senhor está me chamando? Não, filho, volta a dormir. Essa voz vem de novo, essa voz parece que não quer cessar. De novo, Samuel, Samuel. Ele, deixa eu ir lá ver. De novo. Samuel, terceira vez. E aí ele entende, o Eli. Deus está chamando esse menino. Deus está se revelando a esse menino. Quando ele disser Samuel, fala, eis-me aqui. 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e o chamou como das outras, Samuel, Samuel, e este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E pela primeira vez, Deus se revela, Deus fala. A formação espiritual passa por esse processo. Não é o processo que eu falo, mas é Deus que quer falar agora. E é isso aqui que nós precisamos chegar, irmãos. Quando Deus começa a falar com a gente. Por que a oração de alguns tem sido um lugar desgastante? Difícil. Não consigo orar muito tempo. Lembra que alguns meses atrás, eu tenho sempre falado isso aqui para você, irmãos, a oração não é um lugar onde eu só despejo tudo o que eu quero. Lembra que eu falei para vocês? Porque se for assim, imagina, eu conheço o Carlos, eu conheço o Carlos, aí eu olho para o Carlos e falo assim, ô Carlos, meu brother, empresta 5 mil para mim. Aí o Carlão vai lá e fala, ô pastor, se for gente boa, empresta. Aí eu pago o Carlão em suaves parcelas de 500, né? Para facilitar. Aí eu paguei o Carlão. Aí eu vou falar com o Carlão de novo, ô Carlão, empresta aqueles 5 mil de novo. O pastor pagou, manteve a porta aberta, vou emprestar de... Então a minha relação com o Carlos é só de tirar alguma... Só isso. E é por isso que você não consegue orar muito tempo, porque a sua relação ainda é só de tirar alguma, e aí ele não vai falar com você. Porque você quer só alguma, e essa oração ela é difícil, ela é cansativa. Aí você fala assim, nossa, todo dia eu vou lá, peço a mesma coisa. Peço a mesma, e parece que nada, parece que Deus... Você não entendeu. A minha vida e a sua vida não se move por aquilo que a gente ora. A minha vida e a sua vida se move por aquilo que Ele revela. Amém. A minha vida e a sua vida não se move por aquilo que a gente fala, mas se move por aquilo que Ele, o que a igreja? Revela. Por aquilo que Ele começa a falar. E nesse primeiro momento, Samuel está vivendo a maior experiência da sua vida espiritual. Deus falar. Ouvir a voz de Deus. A maior experiência espiritual na minha vida, da sua vida, não é ver um milagre, não é ver algo sobrenatural, mas é quando Ele fala. Sabe, você sentir essa sensação? Ele está falando. Saber com toda clareza aquilo que você precisa fazer. É esse nível de espiritualidade que nós precisamos alcançar. A formação espiritual, ela passa por esse caminho, o caminho da qual agora essa pessoa, ela ouve Deus. Talvez muitos aqui, faz tanto tempo que você não ouve Deus falar. Antigamente Deus falava tanto com você.
Onde foi que você se perdeu? Onde foi que Deus parou de falar com você? Onde foi? E a gente acha que dá para viver uma vida cristã assim, que só a gente fala, só a gente fala, só a gente fala, só a gente fala, só a gente... Não dá, irmão, essa vida não dá, ela é cansativa. Essa vida ela é cansativa, de que você só ora, e fica ali esperando uma hora aquilo vai acontecer. Não, essa vida ela cansa, e essa vida é ela que desanima nós, essa vida é ela que mata nós. Essa espiritualidade, ela nos derruba, essa espiritualidade, ela nos destrói, porque é só nós que falamos, não é ele que fala. E aí Samuel agora, o texto está dizendo mais uma vez, eu não sei se você está percebendo as frases desses textos. Crescia, crescia e... Está vendo essas frases? Está vendo? Crescia, crescia e... Como se dissesse, esse menino não parou ali, não estacionou ali. Porque agora ele chega, vamos dizer assim, no ápice. E aí o profeta Eli olha para ele e fala assim, filho, vem cá, filho. O que Deus falou para você? Ó. Ele falou, você quer que eu fale? Eu quero. Fala tudo, hein? Fala tudo. Se você não falar, Deus vai te castigar. Você tem certeza que você quer ouvir o que eu tenho para falar? Quero. Então assim diz o Senhor. O que fará a tua casa? Todos os seus filhos morrerão, e morrerão no mesmo dia. Morrerão no mesmo dia. A sua casa, que por muito tempo perpetuou para ser profeta de Israel, não será mais. Assim diz o Senhor. Imagina o choque. Você está entendendo? Para você entender que a vida espiritual precisa acontecer isso. Deus começar a falar. Porque Deus tem orientação para dentro da sua casa. Amém, igreja? Deus tem orientação para o seu casamento, para aquilo que você está passando. Deus tem toda a orientação para te dar. E se a vida espiritual ela não cresce, ela não se desenvolve, tem coisa que a gente fica perdido. Por que a gente está tão perdido? Por que tem tanta gente desesperada hoje? Eu vejo, irmãos, tanta gente buscando, tantas pessoas. Eu vou ouvir o pastor fulano de tal. Você fica ouvindo um monte de pastor, um monte de gente. Por que você busca um monte de gente? É porque Deus não fala com você, irmão. Você não entendeu isso ainda. E aí, quanto mais se alimenta isso na sua vida, porque hoje tem na internet, você puxou, tem um monte de... Por que você está precisando disso? É essa angústia, isso aí mata a gente. A gente fica angustiado, querendo uma resposta de Deus, querendo que alguém faça alguma coisa por nós. Sabe por quê? Porque Deus parou de falar. Só que em vez de a gente ficar preocupado com isso, a gente deixa quieto isso. Vou buscar o pregador, vou atrás do fulano, vou atrás do ciclano. Hoje é tão doentio isso. As pessoas querem o que está acontecendo na igreja dos outros para a sua vida. É tão doentio isso. Porque elas não entenderam que Deus fala. Deus fala dentro da tua casa. Deus fala com você no carro. Deus fala com você na rua. Aonde você estiver, Deus fala. Essa voz não vai cessar. Essa voz não vai parar. Como foi com Samuel, essa voz não para até você despertar. Amém, igreja? É até você despertar. Essa voz não para, irmãos. Deus não para de falar, a não ser que você queira viver essa vida. E eu termino. A última coisa importante de uma formação espiritual. Última coisa. 1 Samuel 3,19. Última coisa de uma formação espiritual. 3,19. À medida que Samuel crescia, à medida que Samuel o quê? Crescia. O Senhor estava com ele e fazia que cumprisse tudo que ele dizia. Tudo. Olhe para mim. O último estágio da formação espiritual. Ser usado por quem? Por Deus. É o estágio final. Ser usado por quem? É você. Você começa a ser usado. Aquilo que você começa a falar acontece. Amém, igreja?
Aquilo que você começa a dizer, porque Deus vai usar você através dos seus dons. Lembra que eu estou falando aqui dentro da igreja? Dons espirituais. Sem eles não dá para ser igreja. Os dons espirituais. Porque Deus precisa te usar. Aonde você está, Deus precisa te usar. Irmão, você acha que eu vou na sua faculdade? Vou lá, é você. E a gente está sempre querendo empurrar alguém, né? Não, o pastor precisa vir aqui, o pastor precisa vir aqui, o irmão de tal precisa vir aqui na minha casa orar. Não é errado chamar o pastor, não é errado chamar alguém, amém, igreja? Mas é errado a gente não querer ser usado por Deus. Esse é o nosso maior erro da vida cristã. Não querer ser usado por quem? Por Deus. Chegou a hora de você começar a ser usado por Deus. É você. Tá doente, filha? Vem cá. Vem cá. O que foi, mãe? Eu vou fazer uma oração por você agora e você vai ficar curado em nome de... Filho, pode ir, porque assim do Senhor, Deus está abrindo uma porta para você essa madrugada, eu já orei. Amém? O emprego é seu. Começa a servir o Senhor. Ser usado. Porque nós parecemos hoje, irmãos, ser uma igreja que não quer ser usada por quem? Por Deus. Parece que nós estamos esperando alguém para vir fazer alguma coisa por nós. Alguém parece que tem que vir nos salvar. Alguém parece que tem que vir fazer alguma coisa. E o último estágio é esse. E aí eu volto para dentro da casa de Samuel. Na casa dele só tinha informação, mas não tinha Ele começa a perceber que os seus filhos não estão sendo usados por quem? Ele foi usado. Ele começa a olhar e dizer assim: filho, você está orando? Tô orando, pai, eu orei hoje. Você orou, filho? Que bonito. E aí, o que Deus falou? Como é que é, pai? É, filho. Deus, ele fala. Como é que é? É, Deus fala. Deus falou com você, filho, hoje? Não. Daqui uma semana ele pergunta de... Deus falou com você, filho? E Samuel começa a perceber que os seus filhos, Deus não fala. Que a busca dele não desemboca em relacionamentos. Samuel começa a perceber, Deus não fala. E Deus não usa eles. Deus não usa eles. Por que os meus filhos não estão sendo usados por quem? Por Deus. Porque isso é uma formação espiritual. Sem ela, é impossível que a gente chegue até o fim, irmãos. É impossível. Porque nesse mundo haverá várias e várias aflições, várias e várias lutas, e o que vai ajudar a gente nessa batalha espiritual é a nossa formação espiritual. Amém, igreja? A gente deveria se preocupar, olhar para nós e dizer: peraí, pastor, tudo que o senhor está falando aí, verdade, eu não sou ainda formado, então eu quero me formar. Eu quero voltar, eu parei. Eu buscava, eu servia. E teve um momento que da minha vida eu parei de servir. Eu achei que não valia a pena servir a Deus. Teve um momento da minha vida que eu já queria respostas rápidas, né? Aquela instantaneidade. Eu falo aqui, Deus já responde. Eu falo aqui, Deus responde. Lembra que eu falei para vocês alguns dias atrás sobre a leitura bíblica? Lembra que eu falei, olha, tem dia que você vai ler a Bíblia Sagrada e Deus não vai falar absolutamente, e está tudo certo. Não é que você ficou frio não, de uma hora para outra. Está tudo certo. Mas chegará momentos que Deus vai falar, você vai abrir um versículo, e aquele versículo vai impactar você. Deus vai revelar, Deus vai fazer. E Ele não fala só por ali não. Vai falar na sua oração, vai falar através da boca de um irmão. Amém, irmãos? Deus vai falar. Então não querer criar um pragmatismo, porque a gente cristão, a gente gosta de criar uma formulazinha, fazendo isso aqui, Deus fala assim comigo. Não coloque Deus dentro do seu pragmatismo. Ele fala de várias formas, do jeito que Ele quiser. E se não tiver ninguém para falar, Ele manda uma mula para falar. Amém, igreja? Não tem essa. Ele é Deus, Ele é soberano. O que nós precisamos é ter um coração sensível para ouvir a voz de quem?
de Deus. A formação ela é importante. E aí eu termino a mensagem. Por que os filhos de Samuel não se transformam em profeta? Porque para ser profeta naquela época, um profeta era escolhido, sabe por quem? Por Deus. Deus que governava o povo. É nesse exato momento, no capítulo 8, que o povo começa a dizer assim: ô, Samuel, você já está velho. E os seus filhos, não dá. Não dá. Dá um rei para nós, como das outras nações. Você está vendo o peso disso? Por não ter uma formação espiritual, olha o que acontece. O governo era Deus. Agora passa a ser o quê? Homens. Porque faltou uma formação espiritual. Casas onde não tem formação espiritual, o governo ainda é homens. Casa onde tem formação espiritual, o governo é quem? É Deus. É Ele que escolhe. E aí o Samuel olha para os seus filhos e fala assim: meus filhos falam com Deus, mas esse falar com Deus dele não reverbera em comunhão com o próximo. Os meus filhos, eles não servem a ninguém, só servem a si próprio. Não tem como ele ser profeta. O que dá para fazer é só ser o quê? Juiz. Só isso. Pelo menos, quem sabe, nas questões humanas, simples, eles consigam resolver. E não conseguiram. Não conseguiram. Então, hoje é dia da gente olhar para nós e dizer assim: eu quero uma formação espiritual. Vou construir a minha casa, a minha família com formação espiritual. Porque não adianta, você pode dar faculdade, pode dar tudo. Se não der formação espiritual, o seu filho vai se corromper. Ele vai se corromper, ele não vai conseguir chegar até o fim. Qualquer pessoa que você traga hoje, eu trouxe meu filho, trouxe a minha filha, trouxe meu marido, pastor, ajuda ele na formação espiritual. Amém, irmãos? Cada pessoa que você traz, trouxe fulano, vou ajudar. E esses aqui são os degraus. Vou falar mais sobre isso. Deus vai me dar mais para nós ainda. Mas começa nesses. Checa esses hoje. Começa a ser usada por Deus. Deus quer te usar de maneira tremenda. Amém, irmãos? Deus quer te usar naquele lugar. Você não tem noção porque que Deus abriu aquela porta para você. Por que você está lá? Você olha assim, só eu da minha família consegui chegar. Não, você não entendeu. Deus quer te usar lá. Deus quer te usar muito lá. Amém, meus amados? Pode aplaudir a Jesus.